Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Escola Lume do Guiné, através do meu canal 38 7008 e da nossa rádio escolar. Temos connosco o professor Bernardo Gouveia, presidente do Conselho Exclusivo Escola Básica e Secundária da Calheta. Bom dia, professor Bernardo. Obrigado por aceitar o nosso convite para esta entrevista. Pretendemos, através desta conversa, conhecer melhor no plano pessoal e no plano profissional. Começamos pela infância. Como descreve a sua infância? Porque a minha infância é uma infância semelhante à dos meninos, digamos assim, da minha altura. Tenho já 50 anos, significa que já tem algum tempo. Foi uma infância diferente daquela que vocês têm hoje, com muitas coisas diferentes daquelas que vocês têm, sem algumas daquelas que vocês têm. Portanto, por exemplo, eu não tinha televisão em casa, por exemplo, podem achar estranho, mas na altura ainda não tinha televisão, só tive televisão quando tinha 12 anos, só via televisão na casa de um vizinho e muito esporadicamente. As nossas brincadeiras eram brincadeiras na rua, com carrinhos de cana, não sei se vocês conhecem esse tipo de brinquedo, com carrinhos de cana, com saltar à corda, com ajudas escondidas, tudo aquilo que é aquilo que é tradicional, que agora nós dizemos que é tradicional, foi aquilo que eu vivi na minha infância. Nós tínhamos horas para chegar a casa, mas depois da escola, basicamente estávamos sempre fora de casa, junto dos amigos, e ao anoitecer era obrigatório estar em casa. Portanto, era uma vida um bocadinho diferente daquilo que são as brincadeiras e a ocupação dos tempos livres das crianças de hoje em dia. Também a escola não ocupava tanto tempo, só tinha escola durante o período da manhã e durante o período da tarde estávamos libertos. É claro que para além das brincadeiras, também tinha momentos em que ajudávamos os pais na agricultura. Muito praticamente, claro, e naquilo que eram as nossas capacidades e aquilo que podíamos fazer, mas também era uma das tarefas que tínhamos que cumprir. Por exemplo, ajudávamos a criar o gado, apanhando erva, que se fazia desde pequenos, desde os 6, 7 anos, que eu me lembro de fazer essa atividade, e depois tínhamos o espaço para as nossas brincadeiras com os amigos. Era uma criança aplicada na escola? Sim, podemos dizer que sim. Dedicava-me à escola. No momento da escola fazia sempre os trabalhos de casa. Havia um pormenor, por exemplo, vocês agora, eventualmente, isto ficou-me na memória, que eventualmente para vocês não tem significado nenhum, mas eu lembro-me disto, se calhar porque me marcou bastante. Por exemplo, eu ainda escrevi no primeiro ano, se chamavam umas tábuas em lousa, e ainda escrevia assim, nem tinha cadernos. Eu, para ter um caderno, às vezes precisava de chorar uma tarde inteira. Portanto, o que significa que a vida foi um bocadinho difícil na infância, nesse aspecto, mas nós éramos felizes à mesma. Como te define como pessoa? Basicamente, sou uma pessoa tímida, primeiro. Às vezes as pessoas pensam que não, mas sou uma pessoa tímida. Uma pessoa essencialmente direta, assertiva. O que eu tenho a dizer às pessoas, eu digo, de forma a não ferir as pessoas, claro, não se pode dizer também o que vem à cabeça, mas temos que ser assertivos, dizer aquilo que achamos que deve ser dito e não ser hipócrita, não fazer parecer aquilo que nós achamos que os outros esperam de nós. Não, nós temos que ser autênticos e passar essa imagem de autenticidade e de assertividade, e é isso que eu tento fazer no meu dia-a-dia como pessoa e também como profissional. Na sua opinião, quais são as 3 qualidades fundamentais numa pessoa? É isto que acabei de dizer, que é a assertividade, a sinceridade e especialmente também a amizade, a solidariedade, portanto a relação com os outros e respeitar os outros, o respeito pelos outros, a atenção que se tem que ter pelos outros e pormos muitas vezes no lugar dos outros. Se eu estivesse no lugar do outro que está à minha frente, o que é que eu queria que fizesse? O que é que estaria à espera? É muito importante isto, sabermos colocar-nos no lugar dos outros, não sermos egoístas e sermos solidários. Portanto, eu penso que a minha vida tem sido orientada com estes princípios, tanto mais que eu passei grande parte da minha vida e da minha infância também no seminário. Isto criou-me alguma visão de vida um bocadinho diferente. Foi uma experiência que eu gostei. Na altura, quando fui para o seminário, não foi com a intenção de ir seguir o sacerdócio. Era os meninos da minha altura, o acesso à educação era pouco.
Havia já a escola na Calheta, de facto, na Vila da Calheta, mas os meios, eu fui a uma experiência um dia lá ao seminário, e os meios que disponham, nós não tínhamos na escola, que era, ficámos de futebol, nós jogávamos futebol na rua, na estrada, que não se deve jogar, que é perigoso, mas não tínhamos outra solução, nem tínhamos campo na escola, não tinha música, e lá tinha música, um conjunto de possibilidades de fazer teatro que na escola não havia na altura, agora tem estas coisas todas, mas na altura não havia. Portanto, eu gostei de permanecer durante alguns anos, e também isso influenciou, de certa forma, aquilo que eu sou hoje, em termos daquilo que sou como pessoa, especialmente como pessoa e também como profissional também, que eu penso que as pessoas não são só profissionais, e são pessoas. As pessoas são um conjunto de elementos que têm a ver com a personalidade e têm a ver com o seu desempenho profissional, e estes elementos cruzam-se, aquilo que é a pessoa, portanto, aquilo que é a identidade de cada um e aquilo que é a sua formação profissional, e depois estes elementos cruzam-se e resultam naquilo que nós somos e o desempenho que nós temos no dia-a-dia. Se pudesse eliminar uma palavra do dicionário, qual seria? Era egoísmo. O que faz nos tempos livres? Os meus tempos livres são poucos, mas aproveito para ler, aproveito para fazer algum exercício físico, gosto muito de andar de bicicleta. Se calhar às vezes vocês vêm passar por aqui, se calhar não, porque às vezes vêm equipado e é difícil identificar quem nós somos. Basicamente é isto, é ler, ouvir música. Normalmente ouço música quando estou a trabalhar e não de propósito. Neste momento ainda tenho muito tempo livre, portanto os tempos livres são escassos, mas aproveito especialmente para estas duas coisas, para ler e para fazer algum desporto. Basicamente é isto. É claro que também gosto da agricultura, fui criado nesse ambiente. O meu pai não era agricultor, mas tinha sempre agricultor e mantém essa atividade mesmo depois de formado, e tenho uma ligação à terra também. É uma atividade que eu gosto, mas o tempo é tão escasso que tenho pouca coisa, faço pouca coisa nesse âmbito neste momento, mas eu gostaria de ter mais tempo para me dedicar um bocadinho a isso. Se calhar no futuro, quando chegar à reforma, ainda falta muito, já faltou mais, mas gostaria de ter mais tempo para me dedicar também a essa atividade que é saudável, que é agradável, faz desanuviar, desde que não seja uma coisa intensiva, mas serve para distrair também. Se lhe tirassem o telemóvel por uma semana, que faria? Não me faria diferença nenhuma, sério. Eu muitas vezes deixo o telemóvel em casa e não o utilizo. Ao fim de semana, por exemplo, deixo o telemóvel em casa e não o utilizo. Eu vivi sem o telemóvel, cresci sem o telemóvel. O telemóvel para mim é uma novidade. Para o trabalho, neste momento, em termos profissionais, eu preciso do telemóvel para o trabalho, porque eu preciso estar em contacto com muita gente e muita gente me contacta, portanto preciso do telemóvel para o trabalho. Mas quando estou fora do trabalho e não tenho nenhum assunto pendente, quando eu tenho assuntos pendentes que eu sei que alguém vai me ligar por alguma razão, eu ando com o telemóvel, por exemplo, ao fim de semana. Se não, deixo-o em casa. Não me faz falta. O que acha que mudou na educação nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos mudou muito na educação. Mudou especialmente a atenção que se dá aos alunos, a atenção que se dá às especificidades de cada um, às dificuldades de cada um, às competências de cada um. Há aspectos também com a educação da formação pessoal e social que a escola se preocupa muito. A escola preocupa-se muito hoje em dia com o aluno como pessoa, como um todo, não só como um menino que vai ali para aprender matemática ou ciências ou português, mas um menino que é uma pessoa. E isso é o que mudou na educação. Essencialmente nestes últimos 10 anos é isso que mudou no fundo, porque o resto mantém-se igual. A estrutura, aquilo que é a estrutura das turmas, ainda infelizmente se mantém, pelo menos naquilo que é o segundo, terceiro ciclo e secundário, mantém-se a estrutura das disciplinas, a mesma que eu tive, a forma de ensinar, há aqui pequenas nuances, com mais trabalho colaborativo, com mais participação dos alunos, mas no essencial mudou-se foi a atenção que se dá aos meninos e às crianças na escola. É essa a grande mudança, é tornar a escola mais humana. Porque na altura nós íamos, era só ler, aprender a escrever e a ler, a fazer contas, basicamente isto no primeiro ciclo.
E o resto dos outros aspectos, os pais, é da responsabilidade dos pais e daquilo que era o agregado familiar. Portanto, que a família normalmente era o elemento central, continua a ser, mas as famílias eram mais alargadas. Eu lembro quando era miúdo, por exemplo, no Natal, nós corríamos as casas dos meus tios todos, que eram 6, 7, 9, que eram muitos. Por exemplo, no Natal, uma coisa que me lembro perfeitamente, nós íamos à casa da minha avó, todos 32 netos, colocar lá o sapatinho para os presentes, e no Natal toda a gente se encontrava. Portanto, esta ligação humana estava mais centrada na família, que agora está a passar um bocadinho para a escola. Embora compete à família sempre essa ligação e essa relação humana e de educação e de passar valores às crianças, também compete essencialmente à família, mas a escola está a assumir muito essa função. Que desafios coloca a direção de uma escola? A direção de uma escola como a Escola Básica Secundária da Quilheta tem muitos desafios, que é uma escola com muitos níveis de ensino, desde o 5º ano até o 12º, com muitas ofertas diferenciadas. Para além dos percursos normais, nós temos percursos curriculares alternativos, para os meninos que não conseguem acompanhar o percurso geral. Temos formação profissional, portanto, curso de formação profissional, que é para proporcionar àqueles meninos que não querem seguir para a universidade terem uma profissão. E depois ainda temos educação para adultos, portanto, para as pessoas que no tempo em que deviam estudar não tiveram oportunidade ou não quiseram, e neste momento estão a voltar à escola, que é preciso, que a sociedade assim o exige. Quanto mais nível cultural nós tivermos e nível de habilitações académicas for maior, mais facilmente se tem um emprego. Até as próprias estruturas empresariais e dos serviços fazem com que exigem cada vez mais formação especializada das pessoas e mais conhecimento, porque quanto mais conhecimento, maior produtividade implica que as empresas tenham mais lucro. E isto funciona nesta lógica. E quanto mais formação as pessoas tiverem, mais são capazes de dar e melhor às empresas. A Escola da Calheta possui muitos projetos. Pode destacar alguns? Sim, nós temos 25 projetos no total, que são muitos, mas eu destacava essencialmente 3 projetos que são muito queridos para mim e também para a escola, que são projetos que nasceram dentro da escola e que envolvem os alunos, que há uma estufa laboratorial que nós temos, em que se proporcionam aos alunos uma relação com os produtos da terra, mas uma agricultura biológica. Portanto, onde se aprende como é que cresce a planta, vê-se crescer a planta, ou como é que se enxerta uma planta, como é que se muda as características da planta, como é que se pode trabalhar uma flor, como é que se pode ver crescer e evoluir, onde nós vemos, há turmas que têm, por exemplo, uma árvore em que a turma é o padrinho daquela árvore, e depois, quando entram para o 5º ano, e depois no 12º vê a árvore crescer, e quando forem adultos, eventualmente irão à escola. Esta árvore era a nossa árvore, por exemplo. É um projeto que é bastante interessante e que envolve muitos alunos, às vezes desde que os meninos e as crianças e os adolescentes, no nosso caso, na nossa escola, não gostam da terra, mas destes aspectos é importante, porque depois, normalmente, na minha geração, nós estávamos todos ligados à terra, pelo menos quem vivia no mundo rural, como nós, aqui na Calheta e outros concelhos, estavam ligados à terra. As pessoas, as crianças, inclusive as minhas filhas, por exemplo, elas estão no mundo rural, mas não estão ligadas à terra. Portanto, essa ligação perdeu-se e é preciso a escola que proporcionar essa ligação e essa afetividade, que é importante, porque a terra, nós temos uma ligação à terra que às vezes nós não pensamos, mas nós gostamos do nosso espaço. Eu sou daqui da Calheta, portanto sou ali do Lume do Doutor, bem pertinho daqui. Já estive no continente a estudar, já estive noutras situações, já trabalhei também noutra escola que não a Escola da Calheta, mas depois há sempre um chamamento que nos faz voltar. Isto é um projeto que é importante. Nós temos também um projeto que se chama Talentos à Solta, que é um projeto que é dedicado à música, em que há um concurso anual e depois desse concurso na escola, onde se vai durante o ano, os meninos que se inscrevem para participar, depois vão durante o ano treinando, e depois há um festival
Depois há um festival que depois é realizado na Vila da Calheta, que vocês terão a oportunidade, depois quem for à Vila da Calheta, este ano será 22 de junho, em princípio, em que nós também convidamos outras escolas a participar nesse festival. O mais interessante desse festival que nós fazemos é que os músicos que acompanham os solistas são alunos da escola, portanto há aqui um conjunto de elementos e de juntar de talentos, basicamente, que há assim, e um toca bateria, outro toca guitarra, outro toca baixo, portanto, e os colegas é que acompanham os solistas no festival que fazemos na escola. E depois nós temos o projeto que é o teatro, em que também é uma atividade bastante interessante e que também se alienta, porque mobiliza não só os que fazem o teatro, os atores, digamos assim, mas também a população escolar, quase toda a gente assiste à peça que é apresentada no museu, portanto, no Museu Contemporâneo, no Mudas, ou Casa das Artes, como era mais conhecida, a Casa das Mudas, essencialmente, que é conhecida mais assim. Portanto, naquele auditório, não sei se já tiveram a oportunidade de estar lá, e que a população da escola, quase toda, assiste à peça, como também nós proporcionamos que as pessoas do concelho ou fora do concelho, quem quiser ver a peça, vê a peça no sábado e no domingo. Portanto, estes são 3 projetos, por exemplo, em que envolvem os alunos em diferentes vertentes, seja musical, seja de representação, seja de ligação à terra, da agricultura, mas também que envolvem a comunidade escolar que está à volta, não só os pais, mas também toda a gente que vive aqui no concelho e foi mesmo fora do concelho. Portanto, é importante também a ligação da escola à comunidade e da comunidade à escola. A escola não é um espaço que está fechado e a gente desenvolve atividades que é só para os alunos. Não, é para toda a gente. Eu sei que aqui esta escola também faz isso em alguns momentos. Eu já venho aqui a alguns dos vossos espetáculos também, em algumas das vossas atividades, que também são importantes e que fazem com que a escola seja uma escola viva e dinâmica. Isto que vocês estão a fazer hoje, este projeto que vocês têm, é também um projeto muito interessante. Nós também temos um canal na escola e também temos este tipo de trabalho e faz desenvolver em vocês muitas competências. Às vezes parece que não, mas no futuro, se calhar, vocês, quem sabe se um dia alguma de vocês não será jornalista ou pivô de uma cadeia de televisão, nunca se sabe. Às vezes as coisas começam em situações quase insignificantes, ou que parecem quase insignificantes, ou pequenas, mas no futuro não se sabe. Se fosse ministro de Educação por um dia, que faria? Por um dia era difícil, não se conseguia fazer muita coisa num dia. Agora que eventualmente eu tenho umas ideias relativamente àquilo que seria o princípio da educação, mas é claro que isto tem muitas implicações em termos organizacionais, em termos da formação de professores, em termos de custos, não deveria haver turmas, para mim, não deveria haver disciplinas estanques, mas deveria haver um conjunto de aprendizagens que os alunos deveriam saber nas diferentes áreas, mas cada um escolheria qual era o momento próprio para aprender e o que é que queria aprender. E depois do conjunto, havendo, claro, sempre uma obrigatoriedade de cumprir algumas daquelas são as aprendizagens essenciais, como as da língua, o domínio das línguas, o domínio das ciências, o domínio das matemáticas, mas depois haveria mais liberdade para cada um aprender aquilo que lhe interessaria mais. Partindo de uma base comum, toda a gente tinha que saber, depois o resto ficaria ao critério e ao gosto de cada um, desde áreas do desporto, desde áreas da cultura, desde áreas das artes, desde áreas das ciências, e cada um, se calhar, teria um rendimento maior porque estava a aprender uma coisa que gostava de aprender de facto. Porque muitas vezes há conteúdos que os meninos e os adolescentes e as crianças às vezes não entendem porque é que estão a aprender. Portanto, essencialmente, teria que ser um ensino mais direcionado com um significado. As aprendizagens teriam que ser significativas, isto é, o aluno aprende, mas vê qual é a finalidade dessa aprendizagem. Que desafios enfrenta um professor nos dias que correm? Os desafios de um professor são muito grandes atualmente,
para além de terem de gerir a questão da disciplina e escolher a forma mais adequada de passar a aprendizagem para os alunos, fazer com que os alunos aprendam, a pessoa tem que se preocupar com cada aluno. O que é o aluno como pessoa? Estar atento. Porque é que o aluno está triste hoje? Porque é que não está? Porque é que está a render? Porque é que está a ter positiva ou não? Quais são as razões? A pessoa tem estas duas, essencialmente estes dois papéis. Isso é muito complexo e torna a profissão de professor, para além de ser difícil neste aspecto, mas também é desafiante. Que eu acho que o professor tem sempre um papel, se o professor quiser ser mesmo um professor a sério, como eu costumo dizer, o professor está sempre à procura de novas soluções para que os seus alunos aprendam e, especialmente, sejam felizes, que é o essencial. Possui projetos profissionais ou pessoais para um futuro próximo? Para o futuro próximo, não. Portanto, neste momento estou com esta função de Presidente do Conselho Executivo da escola. Eventualmente poderei deixar o papel de Presidente do Conselho Executivo para voltar a desempenhar as funções de docente. Mais nada, neste momento não tenho assim nenhum projeto diferente fora daquilo que é o ensino. O que gostaria de mudar na sua vida? Não mudaria muita coisa, se calhar aquilo que é a intensidade do trabalho. Para mim, se eu tivesse mais tempo livre, penso que tinha mais tempo para mim, mais tempo para a minha família também, que às vezes perde-se muito em relação à família, porque nós estamos muito ocupados todo o dia e depois à noite ainda temos de pensar em alguns aspectos relacionados com a gestão da escola. A gestão de uma escola com 850 alunos, com aquela variedade que já vos disse, com à volta de 125 professores, mais 50 funcionários, isto traz alguma complexidade e alguma preocupação, e depois todos os problemas que temos que gerir relativamente aos alunos, aos professores, aos funcionários, à própria administração, ao orçamento que nós temos, ao dinheiro que nós temos disponível para fazer as coisas. Portanto, isto é complexo e eu gostaria de ter mais tempo livre para mim. E no mundo? No mundo, essencialmente, seriam as questões daquilo que é acabar com o egoísmo é que estraga tudo, e acabar com as guerras. As guerras, nós não, infelizmente, não sentimos diretamente esse problema, porque estamos com sorte, estamos num contexto europeu em que as guerras não existem neste momento, felizmente, devido também àquilo que é a União Europeia e a União dos países, mas há países que estão em guerra e que é muito difícil, e aquilo que nós estamos a fazer aqui é impossível fazer numa situação dessas. A vida que nós levamos, que nós às vezes reclamamos dela, se nós olharmos para esses países, nós estamos aqui com muita sorte relativamente àquilo que é a nossa vida. Portanto, a guerra e as inimicidades que existem entre as pessoas e os governantes, isto é que faz com que o mundo não seja um espaço que deveria ser para todos, igual para todos, com oportunidades para todos, e especialmente em que todos fossem felizes. Para finalizar a nossa entrevista, colocamos 3 questões. Tem algum sonho para a Madeira? Para a Madeira, é a continuação do desenvolvimento da Madeira em termos de desenvolvimento económico. Isso implica também desenvolvimento social, melhor qualidade de vida para as pessoas e maior felicidade para todos, em que toda a gente tenha acesso aos bens essenciais, em que não haja dificuldades, em que toda a gente tenha acesso aos serviços de saúde, em que toda a gente tenha acesso aos serviços de educação, e em que toda a gente tenha acesso ao emprego e ao trabalho, e possa viver uma vida tranquila e com qualidade. E para a Calheta? Para a Calheta é a mesma lógica, o princípio é o mesmo. É claro que nós queremos sempre mais para aquilo que está mais perto de nós, que era termos continuar aquilo que está a ser feito, essencialmente promover a cultura, as artes. Nós estamos um bocadinho ainda longe daquilo que seria desejável, mas para ter nós estamos sempre numa fase evolutiva. Primeiro as sociedades têm primeiro a assegurar aquilo que é o essencial, as vias de comunicação, a educação para todos, isso já temos, felizmente. Era preciso investir mais na cultura, nas artes, que faz parte do crescimento. Quanto mais cultos nós formos, quanto mais ligados às artes, nós crescemos interiormente e somos capazes de compreender melhor o outro e de haver
maior harmonia naquilo que é a nossa sociedade. Se tivesse que fazer um postal ilustrado do nosso concelho, o que faria questão que não faltasse? A floresta. Isso aí é essencial, mantermos aquilo que é o ambiente e aquilo que são as características do nosso concelho, porque nós temos que preocupar com as questões ambientais, porque para já proporciona uma melhor qualidade de vida para nós e também podemos oferecer aos que nos visitam, que é importante o turismo para a nossa economia, para a nossa qualidade de vida, recebermos gente de fora, para além de sermos simpáticos e de saber acolher as pessoas, temos que lhes proporcionar aquilo que eles procuram, que é uma natureza bonita, exuberante e também não poluída. Obrigada aos espectadores e ouvintes do meu canal 387008 e da nossa rádio escolar. Contamos convosco numa próxima entrevista. Ok, muito obrigado. Bom dia. Bom dia.